Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Para quem não sabe, e eu quero também cumprimentar quem nos assiste pelo YouTube, no último dia 5 de outubro eu estava na igreja, pregando, me senti mal, fui hospitalizado, voltei para casa, depois tive que ser hospitalizado, fiquei 7 dias numa UTI, voltei para casa e, aos pouquinhos, vou me recuperando pela graça de Deus. Minha palavra, eu não vou citar nomes aqui para não cometer desplante de omitir alguém, eu não quero ser injusto, mas eu queria agradecer de todo o meu coração aqueles que me assistiram nessa hora, levaram para o hospital, ficaram do meu lado, e a toda a igreja por suas constantes orações. Muita coisa de lá para cá aconteceu. A gente estava no hospital, já estava no quarto, fiquei sabendo do falecimento do meu amigo do peito, Décio, esposo da nossa irmã Marlene. Eu queria vir para a igreja para me despedir dele, mas a família não deixou. Agora, no último dia 15 de novembro, eu soube de uma sobrinha minha que faleceu, 30 e poucos anos de idade, vitimada pelo câncer. Soube também que o esposo da dona Sônia, que é nossa vizinha aqui, se não me engano, a dona Sônia está aqui, não está? Não. Faleceu também, bem mais jovem que eu, 60 e poucos anos. E logo depois, dona Sônia também teve uma intempérie física. Quanta coisa aconteceu, né? Além disso, tivemos a perda, em circunstâncias bastante lamentáveis, do Vladimir, esposo da Renata. Deixou 2 filhas. Para quem não sabe, o Vladimir foi membro da igreja e prestou serviços técnicos para a igreja na área da arquitetura, da medição daqui, do nosso patrimônio. Além disso, fiquei sabendo que dona Elce também deu um susto na gente, grande susto. A Leia está aqui, eu vi, que bênção. A Denise, mãe do meu diácono Mirim, Vitor, está internada ainda? Não, está em casa, mas está se preparando para a cirurgia, é isso? Também orar pela Sueli Maciel. E eu ainda acho que esqueci alguém aqui nessa lista de gente que está doente, enferma, né? Os dias são difíceis, né? E orar pela mãe da Elaine, pelo pai da Elaine. A mãe da Elaine está bem doentinha, a dona Aurora, e o pai fez uma cirurgia, acho que vai ter que fazer outra, né? Problema de pedras no rim, né? Então, do dia 5 de outubro até aqui, muita água passou debaixo dessa ponte. Seus pais, Lívio e Cássia, também vão a mesma toada. Uma luta, uma luta. É assim mesmo. A vida da gente nesse mundo é uma vida de lutas. Quando a gente lia o Salmo 23, quando passou naquela passagem lá que diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu estive bem mais no profundo desse vale, mas você também está nesse vale, né? Mas ainda bem que nós temos a companhia do nosso Deus que é fiel, como nós cantamos, né? Louvado seja Deus por isso. Eu espero que a Cristina, minha irmã, mãe da Lívia, esteja nos assistindo. Eu estava aqui no meu celular, mandando o link do culto para ela, né? Ela não é crente. Eu pedi para ela, sintoniza lá o YouTube e assista o culto. Tudo bem. João capítulo 4 é o texto sobre o qual nós vamos nos debruçar nessa noite.
Nós estamos pregando expositivamente no Evangelho de João. E a Bela? Cadê a Bela? Sim. Brenda. Karen? Cadê você? Karen. Bom. Num desses dias da minha recuperação, eu me reuni aqui com o conselho, e logo de cara eu encontrei o Vinícius. A gente vai adotando as pessoas no coração como filhos, né? Ele veio, saiu do carro e me abraçou. Logo depois veio a Brenda e a Bela me abraçaram. Eu fui para casa com aquele abraço. Faz muito bem. Como é bom ser amado e ser querido, meus irmãos. João 4. Abriu? Deixa aí, se puder colocar no telão. Lá por volta de 2015, 2016, eu estive visitando minha filha em New Hampshire, nordeste dos Estados Unidos, onde o meu genro fez um curso de MBA. E num dos dias lá de passeio na cidade, uma cidade muito bonita, cidade não, um lugar bem rural, sabe? Na verdade, na universidade que ele estudou, fez MBA, você não sabe onde começa a cidade e termina a universidade, ou onde começa a universidade e termina a cidade. Tudo se mistura lá. E minha filha nos levou para conhecer uma... Era lá, outubro, e lá eles comemoram o Dia das Bruxas, né? É o 31 de outubro, né? Ela nos levou numa fazenda. E a gente viu abóboras que vocês não imaginam o tamanho, do tamanho das abóboras que tem lá, né? Enormes. Mas era também uma fazenda de maçãs. E eu achava que havia apenas uma ou duas maçãs, só marcas de maçãs. A Gala, a Fuji. Então, quando eu cheguei lá, eles me deram um balde com um barbante para eu pendurar aqui no meu ombro. Disseram, as maçãs que você quiser levar para casa, você coloca nesse balde. Quando você sair, a gente pesa e você paga, tá? Tá bom. As que você quiser comer, pode arrancar do pé e coma à vontade. Era uma fazenda de blueberry também, né? Fazenda de maçãs. E, gente, é lindo o pé de maçã, é maravilhoso, né? O contraste do verde com o vermelho da maçã é muito bonito. E eu confesso, como eu gosto muito de maçã, que eu comi bastante maçã. Pus umas lá no balde, né? E ainda aproveitei para comprar suco e tomar um chá de maçã. Boa receita para quem quer ter uma boa noite de descanso. Chá de maçã, suco de maçã, comer uma maçã, né? Eu normalmente faço isso. Lá nos Estados Unidos até tem um ditado que eles dizem assim, coma uma maçã por dia e fique fora do médico. Não sei se isso é verdade, né? Mas eu gosto de maçã. Nesse texto aqui, do capítulo 4 de João, é como se eu estivesse entrando nessa fazenda de maçãs. Eu vejo pelo menos 4 tipos de maçãs aqui, eu já falei de uma, vou falar de novo dela. E vou falar das outras também, são 4 tipos de maçã. Primeiro tipo se chama a maçã da salvação. Salvação. O texto de João, capítulo 4, fala maravilhosamente da salvação. Salvação do inferno, das penas eternas. Salvação. A segunda maçã fala da inclusão. Vou tentar deixar isso claro para vocês. A terceira maçã é a maçã da adoração, se chama maçã adoração. E a quarta maçã é a maçã da revelação. Da revelação. Vamos ler o texto, acompanhar
muito vagar, sem pressa. João 4, quando, pois, o Senhor, está falando de Jesus aqui, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. O ministério terreno de Jesus foi intercalado entre idas para Jerusalém, para a Judéia, e voltar para a Galiléia, para o norte da Palestina. Então, ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez, diz o texto, para a Galiléia. Eu chamo a atenção de você para esse versículo 4. Ele é muito importante nesse texto, ele é fundamental, ele é central. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Ou seja, era preciso, era conveniente, era necessário que ele passasse por Samaria. Saindo da Judéia, subindo para a Galiléia, diz João, era necessário que ele passasse por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus estava sozinho, e João explica isso aqui. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Veja bem, uma coisa em comum, né? Porque o judeu não comprava alimento dos samaritanos. Eles não comiam nada que os samaritanos fizessem, e nem o contrário. Samaritanos e judeus não se davam de jeito nenhum. É como a mancha verde e a gaviões. Não tem jeito. Os discípulos, todavia, diz o texto, isso está vinculado ao versículo 4, que diz era-lhe necessário passar por Samaria. Seus discípulos ainda assim tinham ido à cidade comprar víveres, alimentos. E ele estava sozinho. E tinha uma mulher ali que foi buscar água. Então lhe disse a mulher, para quem ele havia pedido água, mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com samaritanos. Replicou-lhe Jesus, respondeu Jesus a ela, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Que coisa linda, não? Mulher samaritana, se você soubesse com quem você está conversando, você pediria a essa pessoa água e ele lhe daria água viva. Viva. Jesus está aqui, está usando uma linguagem figurada, né? Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? É sempre assim. O coração humano tem muita dificuldade para entender coisas espirituais. Jesus está falando de uma água espiritualmente falando, uma água viva. Mas o ser humano, por causa da sua natureza caída, tem uma relutância e dificuldade para compreender coisas espirituais. Paulo vai dizer aos coríntios que o homem carnal não entende as coisas de Deus espirituais. És porventura, diz a mulher, tu, és porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, referindo-se à água do poço de Jacó, tornará a ter sede. Agora, falando espiritualmente, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus está falando de uma sede diferente da sede física. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele
uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele não só não terá mais sede, como será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Senhor, todo dia eu venho aqui a essa hora para buscar água, saio da minha casa, venho aqui, no horário em que as outras mulheres não estão aqui, ao meio-dia. É cansativo puxar a água do poço, colocar nos ombros ou na cabeça, levar para casa. Então, já que o Senhor tem essa água, que se alguém dela beber nunca mais vai ter sede e vai se tornar uma fonte, dá-me essa água para beber logo. Disse-lhe Jesus: vai. Aí Jesus vai tocar no nervo exposto da biografia, da história dessa mulher samaritana. Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Você está aqui hoje à noite, eu vi gente nova aqui entre nós. A maioria dos que aqui estão eu conheço relativamente bem, afinal de contas estou nessa igreja há 20 anos. Mas esses novos que eu vi aqui, eu não sei o nome e não conheço. Mas eu quero dizer para você que esse Jesus que cruzou com essa mulher em Samaria, sabe quem é você. Ele te conhece. Ele conhece cada um de nós. Sueli, ele conhece você. Ele conhece você, Priscila. Conhece você, Lívio. Conhece você, Acos. Conhece a cada um de nós. E muito bem. Esse Jesus da Bíblia, o Filho do Deus vivo, nos conhece. Como conhecia aquela mulher. Ele disse: você teve 5 maridos e esse que você tem não é teu marido. E era exatamente por isso que essa mulher ia ao meio-dia para buscar água no poço, porque ela era mal falada na cidade. Então ela evitava ir no horário mais fresco do dia, que era o horário propício para ir à água, buscar água, para evitar o contato com outras mulheres. Agora veja o que está no versículo 9, põe lá no versículo 9 para mim. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu o quê? Até aí ela sabia que estava diante de um homem judeu. Agora, depois dessa revelação de Jesus, por isso que eu disse que há a maçã da revelação aqui, veja o que ela diz, versículo de número 19, voltemos para o 19. Senhor, disse-lhe a mulher, leiam comigo agora, vejo. Conhecer Jesus, meus irmãos, traz benefícios maravilhosos para as nossas vidas. Benefícios maravilhosos. Sabe de uma coisa? Nós que conhecemos Jesus na escola dominical, fomos criados no Evangelho, e tem muita gente aqui assim, nessa condição. Esse Jesus que os nossos pais nos ensinaram sobre Ele, né? Conhecer esse Jesus é muito importante. Mas nós não podemos conhecê-lo como essa mulher logo de cara conheceu Jesus como um simples, Fabrício, como um simples judeu. Esse Jesus é mais do que um simples judeu. Ele é um profeta. E profeta é aquele que Deus usa para falar ao coração humano. Profeta significa o boca de Deus. É aquele por meio de quem Deus fala.
Então ela reconheceu que esse homem que conversava com ela já não era só um simples judeu, com quem ela ocasional e acidentalmente se encontrou no poço de Jacó. Ela reconheceu que esse homem era muito mais do que isso. Ele era um profeta. Quero dizer para você que está aqui nessa noite, que esse é o Jesus que eu prego. Esse é o Jesus que salva. Esse é o Jesus que redime, que resgata. Porque Deus busca os seus. Deus busca os seus. E Ele veio buscar essa mulher. E nesse processo de buscar essa mulher, Ele se revela paulatina e gradativamente. Primeiro Ele é um judeu, depois Ele é um profeta. Ele é alguém por meio de quem Deus... Ele conhece você. Agora é preciso que você também o conheça mais do que nas lições da escola bíblica dominical ou dos sermões pregados pelo reverendo Mauro, pelo reverendo Diogo, ou por outros que usam esse púlpito aqui aos domingos de manhã. Você precisa conhecê-lo mais a fundo, como profeta. Versículo 20. Nossos pais adoraram, ou adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Havia uma questão entre samaritanos e judeus. Judeus adoravam em Jerusalém no templo, construído por Salomão. E eles achavam que tinham que adorar no Monte Gerizim. E a mulher, então, vendo que esse homem é mais do que um simples judeu, é um profeta, faz uma pergunta de cunho religioso. Entendeu? Percebeu aqui? Bom, então, já que tu és profeta, me diz aí, onde é que é certo adorar? Nossos pais adoravam aqui. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, e de fato é verdade. Jesus era um judeu, ela mesma reconheceu isso. Ele nasceu em Belém da Judéia. Ele era um judeu. E ele veio da tribo de Davi. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Minhas condições físicas não são muito boas. Eu gostaria de cantar a plenos pulmões, como vocês me conhecem. Eu estava sentado aqui, vendo vocês cantando e adorando. Eu perguntava a mim mesmo, quantos desses fazem essa adoração de forma legítima, de forma espiritual e verdadeira? Quantos estão aqui não apenas para colocar na cadernetinha da nossa religiosidade? Dia 23 eu estive na igreja, de manhã e de noite. Senhor, lembra-te disso, quando me julgares. Nós, às vezes, transformamos nossa rotina algo que esvazia o sentido do culto e da adoração, João. Você veio aqui para adorar a Deus. Mesmo que a Amandinha não tivesse vindo, você tinha que estar aqui. E o contrário é verdade. Paulo César, paixão. Você está aqui para adorar a Deus. Nós viemos aqui para adorar a Deus, presbítero Fabrício. Não viemos aqui para dar satisfação para conselho, para pastor, para homem algum, e nem para nós mesmos. Nós viemos aqui para adorar a Deus em espírito, espiritualmente e em verdade, de forma legítima. Aqui nós temos, meus amados irmãos, a outra maçã, a maçã da verdadeira adoração, que independe de onde eu estou, seja em Gerizim, seja em Jerusalém, seja num vale profundo, onde a morte se aproxima e acena, ou seja, na mais alta montanha,
seja num dia de tempestade, ou num dia em que o sol brilha, seja onde for, em que circunstância for, quem conhece Jesus como profeta, e não como mero judeu, o adora legítima e espiritualmente. É assim que você está aqui nessa noite? É assim? Eu vou hoje lá porque o pastor Mauro vai voltar, eu quero ver como ele está. Fico feliz, muito obrigado. Mas nós viemos aqui porque nós temos um encontro marcado. Havia um canto que a gente cantava no passado, mas os reformados, os puritanos, tiraram. Eu marquei o encontro com Deus. Lembra disso? Quem lembra desse cântico? Canta um pedacinho aí. Esta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Obrigado. Agora o Eugênio, continue, Eugênio. Nós saímos de casa porque temos um encontro com Deus. É isso? Através da oração, através dos cânticos, através da meditação na sua palavra. Temos um encontro com Ele no dia santo, que é o domingo. O dia inegociável, Pedro. Inegociável. Meu jovem, leve isso para o que te restar de vida. O dia do Senhor é o dia no qual nós temos marcado o encontro com Ele, para nos reunirmos comunitariamente também e o adorarmos de forma legítima, de forma espiritual. Se não for assim, isso vai cansar. E um dia você vai querer deixar de fazer isso. Deus é Espírito, diz Jesus, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, diz o versículo 24. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Atentem para esse fato. Ela fala isso para um judeu. Até hoje, os judeus não convertidos esperam o Messias. Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Agora, leiam comigo o versículo 26. Leiam comigo. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Ai, que coisa linda. Eu não sou mais um dentre tantos judeus. Eu não sou só aquela boca por meio de quem Deus fala. Não sou só o profeta. Eu sou quem? Messias. Aquele de quem tantos profetas falaram. O Redentor, o ungido de Deus, o Cristo. Veja, temos aqui a maçã da revelação. Mais uma maçã que a gente colhe e saboreia. Eu o sou. No Evangelho de João você vai ver várias vezes essa expressão. Eu sou. Eu sou o caminho. Eu sou a luz. Eu sou o pão que desceu do céu. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver várias vezes essa expressão. Ego eimi, no grego. I am, no inglês. E eu sou, na nossa língua tupi-guarani. Nosso português, como disse alguém esses dias aí numa cerimônia, né? Eu sou, eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Aleluia! Isso não foi ninguém que falou dele. Foi ele mesmo que disse isso a seu respeito. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Tentem para esse fato.
Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele, porventura, o Messias, ou Cristo? Porque Messias e Cristo são dois termos em línguas diferentes. Messias no hebraico, Cristo no grego, que significa ungido. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele aqueles homens para quem ela disse: seria ele, porventura, Messias? Eu quero aplicar aqui algumas lições nessas 4 maçãs. A maçã da salvação, a maçã da inclusão, que eu não falei sobre ela, mas vou falar agora, na aplicação. A maçã da revelação, Jesus é judeu, profeta e Messias. E ela compreendeu isso. E a maçã da adoração, maçã da salvação, tem tudo a ver com o versículo 4. E era necessário que ele atravessasse a província da Samaria. Tassos Licurgo, que é um camarada que eu acompanho na internet, eu disse dele aqui outro dia, procurem, um moço crente, ex-ateu. Ele disse o seguinte: as religiões todas são como uma escada. Em todas as religiões, o homem tenta subir, por meio da religião, do sacrifício próprio, tenta subir os degraus dessa escada até chegar a Deus. Apenas o cristianismo é a escada na qual Deus desce pelos degraus da graça até você. Lindo, hein? Lindo e verdadeiro. Já é lindo, ainda mais é verdadeiro. Cristianismo é a única religião que ensina que Deus desce pelos degraus da graça e vem até onde você está. Me lembro que eu era jovem e eu e a Ângela cantávamos no Quarteto Elo e depois virou o Grupo Logos. E às vezes eu pregava. Eu tenho dó das pessoas que me ouviram naquela época. Mas eu me lembro que eu preguei um sermão, e o título do sermão era O Encontro Marcado na Eternidade. E o cerne do sermão era esse: Deus veio em Cristo até o Calvário, e nós fomos até o Calvário ao encontro de Cristo. Lindo, não? Lindo? Lindo, mas ordinário. Aí eu cheguei na PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, do William Barclay, saudoso William Barclay, o irlandês, e disse para ele: olha, eu preguei esse sermão assim, olha o título do sermão, que bonito, o sermão é assim: Jesus veio até o Calvário, nós vamos até o Calvário, nos encontramos ali, eu sou redimido. Ele falou: lindo, falou no meio irlandês, lindo, irmão Mauro, mas ordinário. Não presta de nada. Seu sermão não valeu a pena. Eu me senti. Aí ele disse: deixe-me dizer uma coisa para você, Mauro. Jesus veio até o Calvário, desceu do Calvário e foi até onde você estava, Celso. Perdido, caminhando a passos largos para o inferno. E retirou você de lá. Por isso que era necessário que Jesus passasse por Samaria, para vir resgatar essa mulher. Porque Jesus podia fazer 2 caminhos que os judeus faziam, da Judéia para Samaria. Ele podia ir pela Pérea, ou ele podia ir pela costa de Cesareia Marítimo. Porque o judeu evitava passar por Samaria. Mas a Bíblia diz que era necessário que dessa vez um judeu passasse em Samaria e testemunhasse essa mulher. E vejam, meus irmãos, se vocês puderem ainda à mesa colocar, versículo 39. Não foi só essa mulher que foi alcançada por Jesus. Não! Doutor Leandro, nós vamos ler com você agora. Vamos lá? Muitos samaritanos.
Ah, meus irmãos, quando Jesus chega na vida de alguém, ele promove uma revolução. E essa mulher chegou na cidade e começou a testemunhar de Jesus e muitos creram. E o versículo 41 diz assim, pode pular. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, da palavra da mulher, e diziam a ela, a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Deixa eu dizer a todos que estão presentes aqui, fiquei 7 dias numa UTI. Pressão muito baixa. Tive que tomar noradrenalina durante vários dias. O máximo que minha pressão chegava era 9. 9 por 6, 9 por 5. Me lembro no dia que estabilizou minha pressão, a 9, que um dos médicos entrou, abriu a porta, eu estava bem de frente para a porta de onde vêm os médicos da sua sala, ele levantou a mão para o céu, abaixou e disse, aleluia, pastor, o senhor vai para o quarto hoje. Quero dizer para vocês que era necessário que eu passasse por aquela UTI. Porque eu apresentei a todos os intensivistas, a todos os médicos, a todos os paramédicos, o Senhor Jesus como Messias. Aleluia. Me lembro que uma médica veio tomar meus dados à noite, e depois ela foi interrompida, foi embora, aí à noite veio dormir. Quando chegou de manhã, ela veio com a prancheta dela e começou a fazer outras perguntas. Eu percebi que não tinha nada a ver com o meu estado de saúde. Ela falou, pastor, eu queria saber mais sobre Jesus. Falei, doutora, se a senhora ficar aqui, eu vou ficar falando horas. Ela falou, eu ouviria o Senhor horas a fio. Uma outra mulher, uma enfermeira no quarto, disse, eu conheço a sua igreja. É aquela lá na Barão de Jaceguá. Eu falei, não, aquela é a minha igreja também, mas a igreja da qual sou pastor é na Henrique Heroles 137. Se a senhora for lá, eu vou dar um presente para a senhora. Espero que ela não tenha vindo hoje, porque eu não trouxe o presente dela. No dia que eu tive alta, uma parte do pessoal da UTI veio se despedir de mim na porta do quarto. Era necessário que eu passasse por isso. E eu falei de Jesus. Você precisa entender que Deus desce até nós, como veio até Abraão, veio até Jacó no Val do Jaboque, como veio até Zaqueu em Jericó, como veio até o apóstolo Paulo, às portas de Damasco. Um dia ele veio a você. Ele vem, hoje ele está aqui, passando por aqui. Está dizendo, creia em mim. Como disse Paulo ao carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa é a maçã da salvação. Mas a maçã da inclusão, que eu não falei nada, diz o texto que Jesus passou ali e os seus discípulos ficaram admirados dele estar conversando com uma mulher e Samaria, mulher de reputação duvidosa. Para Jesus não tem preto, não tem branco, não tem amarelo. Jesus veio para remir, salvar o perdido. Cadê meu celular? Pega lá. Esses dias eu encontrei um testemunho que tem a ver com essa questão da inclusão. Eu queria ler para você. Boa tarde a todos. Comecei a beber com 13 anos. Me assumi lésbica aos 16. Aos 18 comecei a fumar maconha. E aos 24 a cheirar cocaína.
Fui molestada quando criança e estuprada na vida adulta. Dia 12 de setembro de 2024, me internei em uma clínica de reabilitação. Fui atrás da minha sobriedade. Fiquei 4 meses internada. E tudo que eu tentei mudar sozinha na minha vida toda, Jesus transformou em 4 meses. E a cada dia o Espírito Santo vem me transformando mais e mais de dentro para fora. Jesus transforma o homossexual em um heterossexual. Uma mulher da vida em uma esposa, mãe. Jesus é essa figura extraordinária que o mundo reluta em não querer conhecer, porque grandes transformações podem acontecer. Imagine se o Lula for convertido. Tem gente que não torce para isso, né? Mas até por isso a gente tem que orar e torcer. O Alexandre de Moraes, orar pela conversão dele. Na maioria dos nossos políticos, até os que se dizem crentes, que Jesus veio salvar, buscar e salvar o... Eu me lembro que na rua que eu morava tinha uma mulher que traía o marido. Já contei essa história aqui, mas vale a pena repetir. Eu não gostava dela porque a gente sabia o que ela aprontava. Mas quando minha mãe estava para dar à luz ao meu irmão, que é 10 anos mais novo que eu, era madrugada do dia 11 de fevereiro, e eu bati na porta de um bocado de gente, ninguém quis socorrer a minha mãe. Mas então fui lá na porta dela, Romilda. E ela saiu correndo do meio do mato onde a gente morava, foi até a curva da morte, pegou um motorista de praça pelo pescoço e levou até a minha casa e levou minha mãe até o Hospital Leonor Mendes de Barros, onde nasceu meu irmão. Eu comecei a olhar para ela com mais amor, mas o tempo passa. Eu estava cantando um dia na igreja, sentado no primeiro banco assim, uma mulher chorava copiosamente. Eu sabia que eu a conhecia, mas os anos já haviam passado. Quando terminou o culto, ela me procurou na porta da igreja e disse: Mauro, você não se lembra de mim? Eu falei: eu me lembro, mas não tão bem. Ela falou: sou a Romilda. É isso que Jesus faz. Ele inclui. Quanto eu gostaria de ver meu irmão mais velho convertido, uma nova criatura. Porque nesse pomar aqui do capítulo 4 de João, nós temos a maçã da inclusão. Ser mulher, homem, preto, branco, culto, inculto, rico, pobre, intelectual, inculto. Espero que você tenha se saboreado dessas 4 maçãs. Que Deus assim se digne nos abençoar. Muito obrigado.